Boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você um pouquinho de informação. Informação que vale muito a pena você guardar, você conhecer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros apócrifos. Será que eles foram inspirados? Por que eles entraram na Bíblia? Qual a polêmica que existe? Tudo isso a gente vai tratar a partir de agora, tá? Na questão dos livros apócrifos da Bíblia. Vamos começar falando, então, sobre a definição da palavra apócrifo. O que significa isso? Talvez você já ouviu esse tipo de expressão. Perdão. Talvez você já ouviu esse tipo de expressão, mas você ainda não compreendeu. Você tem a sua tradução da Bíblia, que contém 66 livros, mas você ouve falar nos livros apócrifos, não sabe o que é. Então, eu quero fazer de uma maneira bem simples essa aula, para que você possa compreender tudo o que você precisa sobre a questão dos livros apócrifos. Bom, como bibliografia, eu vou recomendar a você que deseja comprar uma boa Bíblia, tá? Eu vou recomendar a Bíblia Apologética com livros apócrifos. Então, você pode procurar na internet, você vai encontrar, chama-se a Bíblia Apologética com livros apócrifos, não é? Então você poderá já anotar esse nome e você pode comprar esta Bíblia, Bíblia Apologética com livros apócrifos, né? Então vamos anotar aí, você que tem papel, caneta, anote, Bíblia Apologética com livros apócrifos. Essa é uma versão do João Ferreira de Almeida e, ao mesmo tempo, ela tem colocada notas apologéticas, tá? E, ao mesmo tempo que ela tem as notas apologéticas, ela também tem os livros apócrifos, tá legal? Como um complemento para que você possa conhecer um pouco mais, vai ter as notas, vai ter os contrapontos. Essa Bíblia ela deve estar custando em torno de aproximadamente uns R$130. Eu acho que sim. Mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você ter essa Bíblia. Então vamos entender o que são os livros apócrifos, tá? Ou também conhecidos como deuterocanônicos. Bom, a palavra apócrifo ela significa escondido ou oculto. Vem da palavra apócrifo no grego ou apócrifa, né? Dependendo aí a maneira como você pega a tradução. E o que é que acontece? Esses livros, eles também são conhecidos como não canônicos. Você já aprendeu na aula anterior que os livros canônicos são aqueles livros que passaram pelo teste de canonicidade, para verificar se o livro era ou não inspirado. Vamos fazer uma breve recapitulação do teste de canonicidade? Primeiro, esses livros, principalmente em referência ao Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, todos nós sabemos, nosso diretor subiu aqui, só um instante. Todos nós sabemos que os livros do Antigo Testamento, eles foram ratificados, tanto por Jesus como por seus apóstolos, também na Septuaginta, e ao mesmo tempo, nós também temos os livros do Novo Testamento. Mas todos eles tiveram que passar por testes de canonicidade. Lembramos também que no Concílio de Jâmina, por volta de 90, 91 da Era Comum, os judeus já tinham como consenso os livros, os 39 do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, então a gente se lembra
que tem o teste de canonicidade. Qual era o teste? Primeiro, apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém associado com ele? Era necessário. Esse foi o trabalho de Atanásio. Lembre-se que Atanásio levou quase 30 anos desenvolvendo isso aqui, né? Atanásio, que era um bispo católico. Então, teste de canonicidade. Então, foi escrito por um apóstolo ou por alguém, né, que andava com o apóstolo. Depois, o conteúdo espiritual, né? Será que aquele livro ele era lido nas igrejas e aceito como autoridade espiritual? Será que isso também acontecia? Era uma segunda parte do teste. Depois nós temos a exatidão doutrinária. Será que esse livro ele contém a doutrina de Cristo, né? Ou será que ele continha outros elementos estranhos à doutrina de Cristo? Então, tá aí um terceiro ponto do teste de apostolicidade. O uso, né? Quanto esse livro era usado e copiado, né, para as igrejas cristãs, né? Quanto ele era usado. E, por último, a inspiração divina. Né? Será que esse livro concordava com o resto das escrituras? Então, tudo isso nós aprendemos. E aí nós temos um problema muito sério quando a gente trata dos livros apócrifos ou pseudepígrafos. Na Septuaginta, ou Septuaginta, quando o texto veio do hebraico para o grego, a versão dos 70, então apareceram 15 livros apócrifos, tá? Então isso aqui é muito importante que você entenda. Quando foi feita a Septuaginta, 15 livros apócrifos apareceram. Jerônimo, por volta do ano 405, então ele vai fazer aquilo que a gente conhece como a Vulgata Latina. E a Vulgata Latina, ela tem uma recomendação indicando que os livros apócrifos não deveriam ser utilizados como base doutrinária. Jerônimo, que era outro grande estudioso católico, ele também entende que os livros apócrifos eles não deveriam ser utilizados como base doutrinária, tá legal? Então nós temos aí essas notas importantes para que você possa compreender. No sentido religioso, a partir de Jerônimo, então nós temos aí o apócrifo como algo não genuíno ou espúrio, né? Ou seja, não faz parte do cânon bíblico, não passou pelo teste de canonicidade, tá legal? Então fica aí já essa dica para você compreender um pouquinho mais. Aí o que vai acontecer? Nós temos, então, 15 livros que são problemáticos aqui nesse caso, né? Nós temos 15, então eu vou trazer para vocês, né, alguns desses livros para que a gente possa compreender e você, ao mesmo tempo que compreende este assunto, vai poder também comparar e saber explicar para alguém. O objetivo é que você saiba, pelo menos, da explicação básica, porque a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante ela tem apenas 66. Tá legal? Então, esses livros estão na Bíblia Católica. Eles passaram a ganhar uma força a partir do Concílio de Trento, a gente já vai falar sobre isso, mas para que você possa compreender, esses livros não têm origem divina. Então, quais são os livros que nós temos aí? Então, deixa eu ficar pequenininho aqui, que aí fica mais fácil para você compreender quais são esses livros. Os mais conhecidos que nós temos estão aí: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, tá? Então nós temos esses livros aí.
E aí depois nós temos também, né, dentro dessa sequência de livros que vieram, um acréscimo ao livro de Esther, nós temos também, além de um acréscimo ao livro de Esther, o Cântico dos Três Santos Filhos, a história de Susana, Bel e o Dragão, tá? O que vai acontecer aqui então, para a gente poder compreender o assunto direitinho, né? Nós temos aí terceiro Esdras, quarto Esdras e a oração de Manassés. Então, todos esses livros foram inclusos na Septuaginta, ou Septuaginta. Jerônimo, no ano 405, recomenda que não são livros apropriados de serem considerados como inspirados, tá bom? Então, nós temos tudo isso daí. Então, só para a gente recapitular. Terceiro livro de Esdras, né? Nós não temos na nossa Bíblia. O quarto livro de Esdras, nós também não temos. O livro de Tobias, também não temos. O livro de Judite, também não temos. A adição ao livro de Esther, também não temos. Sabedoria de Salomão, também não temos. Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, ou o que é conhecido como Eclesiástico, também não temos. A segunda parte de Baruque, que é conhecida como a Epístola de Jeremias, uma continuação. O acréscimo ao livro de Daniel. A oração dos três moços, que nós já acabamos de citar. O livro de Susana. O livro de Bel e o Dragão, a oração de Manassés, o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Então, esses 15 livros que vieram, né, quando a Septuaginta foi traduzida, logo foram identificados como não canônicos, tá? Não passaram no teste de canonicidade, não foram reconhecidos pelos judeus no concílio de Jâmina. Isso é muito importante que você guarde. O concílio de Jâmina, ele ratifica os 39 livros das escrituras hebraicas. Tá legal? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 27 e o seu reconhecimento também a partir de Atanásio, tá bom? Bom, os reformadores, né, ali por volta do ano 1517, os primeiros 30 anos, né, do ano 1500, eles começam a fazer uma intensa pesquisa, né, nesses livros, porque a Igreja Católica tinha algumas doutrinas estranhas. E essas doutrinas estranhas que a Igreja Católica tinha, vale muito a pena a gente entender, e eu vou trazer isso com muito mais clareza para vocês na próxima aula, né? Algumas doutrinas estranhas eram, por exemplo, e eu vou trazer um trechinho, vou ler para vocês, né, cada parte daquilo que a gente considera, os reformadores consideraram como doutrinas estranhas dentro desses livros. Então, por exemplo, lá no livro de Tobias, lá existe, no capítulo 6, o ensino sobre a magia. Então, será que esse ensino concordava com o resto das escrituras? Obviamente que não. Depois, no mesmo livro de Tobias, no capítulo 12, nós temos uma ideia também de que dar esmolas purifica os pecados. Ou seja, salvação pelas obras. Então, isso também não coaduna com o restante das escrituras e a gente vai explicar o porquê não. Isso que é muito importante. Só estou dando aqui para vocês um panorama. Depois nós temos lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, no versículo 4, desculpe, os pecados perdoados pela oração, né? Ou seja, a gente vai entender
qual é a forma que os nossos pecados são perdoados? Será que é simplesmente a questão de você orar e os pecados estão perdoados? Será que a oração tem esse poder? Então, os reformadores questionaram também esse aspecto. Lá no livro de 2 Macabeus, nós vamos ver, por exemplo, a oração pelos mortos. Todos esses trechos eu vou trazer para você na próxima aula. Talvez aqui de apócrifos nós teremos umas 3 ou 4 aulas para que você possa compreender. Aqui é um panorama, uma visão geral. Lá no livro de Sabedoria, nós temos a existência do purgatório. Então vejam que essas doutrinas são doutrinas comuns ao catolicismo. E todas essas doutrinas estão nos livros apócrifos. Aí você já vai entender a história todinha já, que eu estou te dando o pano de fundo para você poder compreender. Lá no livro de Tobias, no capítulo 5, tem um anjo que ele é mentiroso. Ele vem da parte de Deus, mas ele é um anjo mentiroso. Quer dizer, não coaduna com o resto das escrituras. Né? Não coaduna. Lá no livro de Judite, no capítulo 8, nós temos uma mulher que jejua durante toda a vida. Bom, isso também não vai coadunar com o resto das escrituras de maneira nenhuma. E a gente vai ver aqui as provas bíblicas. Não é por que não coaduna. Né? Depois nós temos lá no livro de Sabedoria, no capítulo 8, a ideia da Imaculada Conceição, né? Ou seja, Maria, né, ela ter sido imaculada, né, e não ter outros filhos. Tá legal? Então a gente vai ter também essa visão aqui no livro de Sabedoria. Você vai ver de onde saem essas ideias católicas. Nós vamos ter no Eclesiástico, lá no capítulo 12, o ensino da crueldade e também do egoísmo. A gente vai perceber isso, não é? E, por fim, nós vamos falar um pouquinho acerca dos livros pseudepígrafos, né? Que se você colocar tudo em um mesmo balaio, parecem nomes diferentes, mas que acabam se aproximando muito. Então, esta é a ideia primitiva, tá? Daquilo que nós conhecemos como livros apócrifos. Bom, por que os livros apócrifos eles foram adicionados novamente? Isso é muito simples. A Reforma Protestante, ela havia acontecido, todo mundo se lembra, e eu acho que a gente ainda vai ter uma aula melhor sobre isso, né? Você vai conhecer um pouquinho mais acerca da questão da Reforma Protestante. E aí o que é que vai acontecer? Durante a Reforma Protestante, né, que vai ocorrer, né, porque a Reforma Protestante, na verdade, a gente coloca algumas datas, né? Por exemplo, a gente coloca lá 31 de outubro de 1517. A gente coloca essa data. Essa é uma data PIN. Na verdade, a Reforma Protestante ela vem caminhando já há algum tempo por conta de algumas doutrinas católicas que não eram doutrinas cristãs, conforme você está vendo aqui. Ainda tinha a questão das esmolas, do purgatório, tudo isso daí. E aí, o que vai acontecer? Os reformadores, nós incluímos aí John Hus, nós incluímos aí Martinho Lutero, nós incluímos aí João Calvino, nós incluímos aí um pouquinho antes, né, o John Wycliffe e outras pessoas que ajudaram aí no estupim da Reforma Protestante. Então eles foram contra todos esses ensinamentos que nós estamos colocando aqui para vocês. Só que a Igreja Católica, o que é que ela faz? A Igreja Católica ela toma duas atitudes muito interessantes, né, para um momento que é chamado de contra-reforma. Tá? Quais são as duas atitudes? Bom, a primeira atitude que a Igreja Católica toma, primeiro, antes de incluir os livros apócrifos ou deuterocanônicos na Bíblia,
é criar a Ordem dos Jesuítas, né? A Ordem dos Jesuítas, ela é criada aproximadamente, se não vai me falhar aqui a memória, em 1535. A Ordem dos Jesuítas tinha como objetivo treinar pessoas, não é, dentro daquela visão católica para poder expandir o evangelho católico para o mundo novo que está sendo descoberto a partir da Europa. É por isso que você vai ter aí, logo na chegada dos portugueses ao Brasil, você vai ter a chegada também da missão católica, que aí vem toda aquela história que você já conhece, do padre José de Anchieta, tá? Os jesuítas, eles sempre vinham juntos, tá? Então essa é uma das primeiras atitudes que a Igreja Católica toma na Contra-Reforma. Quando os católicos chegavam, por exemplo, chegaram aqui no Brasil, então eles tinham que fazer um relatório, eles tinham que dizer, olha, aqui nesse local que a gente chegou, não tem religião estabelecida. Não tem religião estabelecida, então aqui a gente vai catequizar o pessoal, tal. Então eles passavam a catequizar os índios, os colonos e assim por diante. Por exemplo, tem partes da África que eles chegaram, onde eles viram que aquelas regiões já eram dominadas pelos muçulmanos. Então eles tinham que escrever, olha, aqui onde a gente chegou já tem mesquita, tal. Eles tinham que dar o relatório completo. No Brasil foi muito fácil, porque não tinha religião, não tinha nada. Né? O Brasil não tinha nada, só tinha aquilo que foi conhecido depois como os índios. Então, os jesuítas, eles foram espalhados, tá, por todo o mundo novo para refazer, né, a fé católica. E, claro, né, quem conhece a história sabe o terror que os jesuítas criaram, né, e principalmente, né, isso vai caminhar durante aí uns 200, 300 anos, com a Santa Inquisição, né, os tribunais eclesiásticos que eram movimentados. É um negócio realmente assim fantástico. A história da religião é muito legal de você estudar. Bom, então essa foi a primeira atitude. A segunda atitude foi, no Concílio de Trento, em 1546, reaver os livros apócrifos. Só que aí, o que é que eles fizeram? Eles trouxeram apenas 7. Os 7 livros apócrifos que podiam sustentar as doutrinas que estavam sendo atacadas pelos reformadores. Então, o Concílio de Trento também foi conhecido como a Contra-Reforma. Tá legal? E aí, na Contra-Reforma, conforme nós percebemos, eles vão adicionar os 7 livros que hoje nós conhecemos na Bíblia Católica, que são eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, né, o acréscimo ao livro de Daniel, 1º e 2º Macabeus. São 7, tá bom? E aí, dessa forma, você começa a ter uma visão acerca de livros apócrifos. Por que saíram, por que entraram. Agora, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho, né, trazer, né, com a própria Bíblia, eu vou trazer a Bíblia, vou ler, vou comparar com vocês. Você que tem uma Bíblia católica, que tem os 7 livros, então você pode preparar. Se você não tem, entra na internet, baixa uma Bíblia católica com livros apócrifos, para que você possa acompanhar junto comigo, porque eu não vou pôr na tela, dá muito trabalho se eu for ficar copiando isso aqui, colocando na tela. Né? Pode até ser que eu ache aqui, leia junto com vocês e vou fazendo o contraponto daquilo que a gente vai ver. Mas você pode baixar uma Bíblia católica no seu celular, aproveita, baixa, que eu acho que vale a pena. Tá bom? Então essa é a nossa primeira aula. Eu creio que nós devemos ter sobre apócrifos, deuterocanônicos e pseudepígrafos, eu creio que nós devemos ter aí umas 4 ou 5 aulas. Vejam, gente, que nós estamos tratando de bibliologia já faz um tempo, hein? Olha só quanta riqueza, quantos detalhes você vai aprendendo aqui.
tudo bonitinho para você entender, sem omitir detalhes, tudo para você poder compreender o assunto. Eu faço questão que você compreenda, porque a única forma que tem de você se livrar do engano religioso é compreendendo a verdade religiosa, tá? E é isso que eu tenho tentado ensinar para vocês. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho para vocês, um recadinho rápido. Você pode se tornar membro desse canal e receber o material que nós disponibilizamos aqui. Ancião, como que eu faço para me tornar membro? Então, quando você entra aí no canal, tem a areazinha de membro. Tem 3 categorias de membro, né? Mas eu sei que tem uma categoria que você recebe as apostilas. Exatamente isso. Se você está no exterior, aí você precisa conversar comigo porque tem frete. Mas eu sei que você recebe as apostilas, tá legal? Em uma das 3 categorias. Muitos irmãos têm me perguntado, ancião, como que eu faço? Eu quero me tornar membro do canal, mas eu não tenho cartão de crédito, porque parece que a pessoa tem que fazer lá pelo cartão de crédito. Eu não entendo muito, eu vou pedir para o Henrique, né, que é o nosso TI, dar uma verificada como é que funciona isso direitinho, e aí eu vou pedir para o Henrique trazer. Mas se você não tem cartão de crédito, não tem problema. Você também consegue se tornar membro do canal da seguinte forma. Existem hoje, já são vendidos em papelarias, em lojas como C&A, lojas americanas e outras lojas famosas, já é vendido um cartão, que é um cartão acho que é Google Play, eu não sei muito bem como funciona. Mas esse cartão, ele te dá direito a créditos. Então, por exemplo, quanto que eu quero usar de crédito no canal? Eu quero usar de crédito R$7, que eu sou um membro tal. Então, com um cartão que você vai pagar aí R$40, você vai poder colocar, tipo, R$40 de crédito lá, ou 7 cada mês, sei lá como é que funciona. Mas você vai poder fazer. Então, se o Henrique puder me ajudar nesse aspecto, eu vou agradecer muito, que ele, além de tudo, né, tem sempre colaborado demais conosco e é o diácono da igreja online. Então, gente, vocês façam isso. Quem deseja se tornar membro. Bom, ancião, eu já sou membro, eu quero receber a apostila. Então, você tem que mandar para mim, para o WhatsApp, 19 989 905 206. Vamos de novo. 19 989 905 206. Você tem que mandar para mim a palavra membro, tá? Aí, o que acontece? Aí você já sabe que você já é membro, porque eu não vou ficar investigando nada. Aí eu vou pegar e vou dar apostilas para vocês. É assim que funciona. Tá bom, pessoal? Então, é dessa forma. Então, você aí que deseja se tornar membro do canal, né? Obrigado, Henrique. Deus te abençoe. O Henrique vai verificar isso aí pra gente e você poderá receber as apostilas. Tá bom? Pessoal, amanhã, se Deus quiser, 8h30 da manhã, eu estarei ao vivo aqui no canal Pela Bíblia, trazendo um Pela Bíblia mais robusto, né? Que é o Pela Bíblia de domingo. É uma palavra um pouco mais legal para a gente começar a semana. É um Pela Bíblia mais longo. Normalmente ele dura aí uns 15 minutos. É uma reflexão que vai ajudar muito vocês. Tá bom? E depois, às 9h30, nós teremos a nossa reunião cristã, teremos os louvores, não é? Teremos os louvores e teremos depois a pregação da palavra de Deus. Tudo isso para enriquecer a sua vida em sentido espiritual. Então, não perca. Domingo é o dia do Senhor, né? João diz, e eu em espírito vim a estar no dia do Senhor. Era domingo, o dia que João recebeu as revelações do Apocalipse. O dia do Senhor ali é domingo. Ele estava recebendo as revelações de Jesus Cristo no domingo. Domingo é dia de adoração. Não importa se você faz a sua adoração junto comigo a partir da internet,
a partir da sua casa. Não importa. O que importa é que você esteja junto no mesmo momento. Tem uma coisa muito interessante também. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, eu sempre tenho que tirar os louvores depois. Por que eu tenho que tirar os louvores depois? Não é porque eu quero deixar só a pregação. Eu acho uma pena. Eu queria deixar a reunião completa. Mas nós somos notificados todos os domingos, né, por questões de direitos autorais do YouTube. Então veja, nós colocamos os louvores para vocês. Então quem assiste a reunião na hora é abençoado. Ouve os louvores, prepara o seu coração para a adoração, um culto racional a Deus. Porque depois eu tenho que tirar os louvores, tenho que cortar, porque senão a gente é notificado mais de uma vez. Eu já sou notificado uma. E eu sou notificado de novo depois para retirar do ar aqueles louvores que, segundo o YouTube diz, tem dono, estão direitos autorais. Tá bom? Então, se você pode assistir a reunião, entrar comigo às 9h30, você é abençoado. Você vai ver louvores cristocêntricos, né, que apontam para a triunidade de Deus, apontam para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você entra depois, é uma pena, porque aí você só vai pegar a pregação. Então faça a sua adoração ser completa. A Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus. Ouça os louvores, medite na letra de cada louvor e depois, às 10 horas, eu entro. Eu quero lembrar também que amanhã tem ceia do Senhor. Então você já preparou o seu pão? Você já preparou o seu vinho? Amanhã é dia de perdão de pecados. Amanhã é dia de buscarmos uma comunhão maior com Deus e com os nossos irmãos no mundo inteiro. Amanhã é ceia do Senhor. Então prepara o seu pão, ainda está cedo, são 19h40, corre na padaria, pega o melhor suco de uva que tiver lá, ou um bom vinho no mercado e participe da ceia do Senhor. Ancião, eu tenho dúvidas, eu não sei como participo. Então, durante toda esta semana, eu considerei João capítulo 6, onde eu falei sobre ceia do Senhor. Aqui no canal nós temos os sermões, onde eu considero ceia do Senhor. Só você digitar JWR, Edson Reis e o tema que você quer. Ceia do Senhor. Pronto, já vai aparecer para você. Gente, o nosso canal Pela Bíblia tem sido um canal para ajudar você a conhecer a palavra de Deus sem as amarras religiosas. Aqui a gente não fica pregando a igreja Elim, aqui a gente não fica pregando a igreja Assembleia, a igreja presbiteriana, a gente não prega nada disso. Aqui a gente prega Jesus e esse crucificado que é a salvação para todo aquele que crê. Então, faça desse momento seu momento de adoração unido com muita gente ao redor do globo que acompanha o Pela Bíblia. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, estejam na graça e na paz de Jesus. Amanhã é dia de nos encontrarmos às 8h30 ao vivo com vocês. Depois, às 9h30, teremos a nossa reunião cristã com belos louvores. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Se ficou dúvida, reveja essa aula, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe. Até